Em pronunciamento por meio de suas redes sociais, o senador Eduardo Girão anunciou que conseguiu 34 assinaturas para uma CPI relacionada à pandemia que abrangerá estados e municípios. O parlamentar salientou que os senadores não podem permitir uma CPI restrita ao governo Bolsonaro, que desvelaria o interesse subreptício de criar tão somente um palanque político para as eleições de 2022. Girão relatou: conseguimos, já são mais de 34 assinaturas. Após um final de semana de articulações, reunimos o número de assinaturas suficientes para protocolar uma CPI abrangendo União, estados e municípios. Até amanhã desta segunda-feira, já são 33 senadores que entenderam a importância de uma investigação séria, aprofundada e abrangente. Não podemos permitir que a Comissão Parlamentar de Inquérito se torne palanque político visando 2022. Ao incluir as 3 esferas do Executivo, teremos condições de analisar desde a destinação dos recursos até a aplicação deles, compreendendo, inclusive, possíveis desvios que tenham ocorrido. Espero que a verdade venha à tona, quem está devendo vai ter que se justificar e quem errou vai ter que ser punido. Anteriormente, o parlamentar havia feito um apelo e explanado a justificativa para uma CPI distinta da ordenada por Barroso, ministro do STF. Nesta ocasião, ele argumentou: tem um pedido de CPI da Covid protocolado desde 2 de março que pretende investigar de uma forma justa, independente e ampla a União, os estados e os municípios. Estes últimos receberam centenas de bilhões de reais do governo federal para o enfrentamento à pandemia. Uma CPI diferente dessa é para mero palanque político para 2022 e o povo brasileiro não merece isso neste momento que deveríamos somar esforços para salvar vidas e poupar sofrimentos da população que já sofre com a saúde pública, desemprego e fome. A verdade precisa ser mostrada e não apenas uma faceta dela. Faltam 6 assinaturas para termos o número mínimo necessário para darmos entrada. O foco não pode ser apenas na União, enquanto há dezenas de investigações da própria Polícia Federal nos entes federados. O deputado federal Capitão Wagner, por sua vez, comemorou a obtenção de assinaturas e declarou: CPI da pandemia investigará estados e municípios. Não poderia deixar de parabenizar o meu amigo e senador Eduardo Girão pelo trabalho incansável de ampliar essa CPI e, de fato, torná-la eficiente e não apenas politiqueira. Estados e municípios receberam bilhões em recursos, muitas denúncias estão sendo investigadas. Queremos a verdade. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, eu queria dar uma boa notícia com muita honra e alegria para você, que se mobilizou durante o final de semana, pedindo para os seus representantes no Senado assinarem a CPI mais ampla, que abrange não apenas a União, mas também os estados e os municípios. Nós já conseguimos o número de 33 assinaturas, bastavam 27, mas nós conseguimos superar, inclusive, a outra CPI que foi determinada pelo ministro Barroso, que só tem apenas 32 assinaturas. Então, acredito que dessa forma o Senado vai sair maior perante a opinião pública, perante a sociedade, porque vai estar fazendo algo justo, independente, de uma forma ampla, porque vai estar atendendo também o Supremo Tribunal Federal, que pediu para investigar apenas a União, né? Mas vai superar essa expectativa, que é exatamente o que o cidadão de bem, o que você quer, que é que também se investigue os estados e municípios que receberam centenas de bilhões de reais do governo federal nessa pandemia. Então eu quero agradecer e dedicar a todos uma ótima semana, com muita luz, que Deus abençoe. Fui numa igreja evangélica, tinha umas 20 pessoas, fiquei meia hora no culto. O pessoal surpreendeu comigo, obviamente, mas eu fui lá como um simples mortal, como qualquer um de nós. Ouvi um pouco e me deram a palavra por 5 minutos. O que mais me surpreendeu, eu entrei numa casa onde tinha umas 20 venezuelanas, média 14, 18 anos, deve ter assistido aqui, né? Sim. Acho que a CNN botou o sinal da gente ao vivo ali. Sim, senhor. Ali, só naquela comunidade tem mais de 1000
venezuelanos ali sobrevivendo, vamos assim dizer. Gente sem documento ainda, a gente vai fazer contato via Ministério da Justiça, a gente pode ajudá-los. Emprego não tem como arranjar para eles. Assim como vi muita gente que perdeu aí o seu sustento. A situação é triste, é desalentadora. Essa política de lockdown não deu certo em lugar nenhum no mundo. E a única coisa que ela proporciona, aí estou de acordo com a OMS, é transformando os pobres em mais pobres. E todo mundo está perdendo, até vocês da imprensa tiveram o salário reduzido aqui. Todo mundo está perdendo. Não vai ser fácil a retomada. Eu apelo mais uma vez a governadores. Essa política não deu certo. De vez em quando eu fico pensando qual o objetivo dela. Não é aquilo que a gente acha que deveria ser. O fique em casa não elimina o vírus. Chapecó, time Chapecó, prefeito João Rodrigues. Os hospitais ali locais estão cheios, a gente sabe disso. Mas metade é gente de outros municípios. E agora, o que ele fez num centro de convenção com mais leitos, estão todos vazios. Então aquela história da Chatacuva lá atrás, o prefeito de Chapecó assumiu esse ano e já fez isso aí. É um exemplo para todo o Brasil. Que temos que passar o vírus. Só ficar em casa não vai solucionar. O desemprego, a desesperança, a fome que vem junto, cada vez está crescendo mais. A gente pede a Deus porque não tenhamos problemas sociais graves no Brasil. Presidente, o senhor está participando daquele conselho junto com o presidente Pacheco e Arthur Lira, que eles fazem essa... Continua reunindo, tá, de 15 em 15 dias, talvez tenha uma reunião essa semana, ou a qualquer momento. Ali não tem a forma milagrosa de resolver o problema. Quem faz que foi acertado, quem faz o contato com os governadores é o presidente do Senado. Isso. Ele faz esse contato com os governadores, tá? Mas okay? o senhor não deu alguma sugestão aos governadores? O que aconteceu ali, quem trata com os governadores é o Pacheco. Não tem mais conversa sobre isso aí. Converse com ele sobre isso aí. O senhor acha, presidente, que consegue, com seus aliados no Senado, reverter essa história da CPI? Primeira coisa, eu vi manchete de jornais ontem, né? CPI da Covid, é isso mesmo? Isso. A manchete é mentirosa. É CPI para apurar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Isso que está lá na emenda. E a CPI, toda a CPI tem que ter um objeto definido. Não pode, por exemplo, por essa CPI que está lá, você investigar prefeitos e governadores, onde alguns desviaram recursos. Eu mandei o recurso para lá, eu sou o responsável. Então uma CPI feita pela esquerda para perseguir, para tumultuar. Essa esquerda que nunca fez nada no Brasil, a não ser trazer o atraso para nós. Então o que acontece? Eu conheço alguns no Senado, alguns senadores, conversei com alguns. A ideia é investigar todo mundo, sem problema nenhum. Agora, o senhor está de acordo? Eu não tenho que estar de acordo, tem que estar de acordo, quem decide é o Senado. Agora, como está no momento, ela proposta, aí complica. Parece que o Cajuru, que foi um dos dois senadores que questionou o Supremo para instalá-la, né? Parece que ele entrou com requerimento para que impeachment seja colocado para frente também de ministro supremo dentro do Senado Federal. Então está lá com o Senado essa questão. Tenho pouca influência, conheço alguns, converso. E quer fazer justiça? Quem é que sumiu com o dinheiro? Foi eu? Eu mandei dinheiro para todo mundo. Qual era o objetivo do dinheiro? Não é preparar a rede hospitalar? Quantos estados, quantos municípios prepararam? Não sei quantos. Presidente, para entender, quando o senhor fala investigar todo mundo, o senhor está se referindo a governadores e... Todo mundo. Também? Se é para fazer CPI, é para ver para onde for. Por exemplo, eu vi ontem uma matéria, não sei qual a imprensa que foi, que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte levantou que 900 milhões de reais, que foi do ano passado do governo federal para aquele estado, foi para pagar folha de servidores. Se é legal ou não é, no meu entender, parece que não é para combater o Covid. Não foi usado esse dinheiro para combater o Covid, só isso. O senhor apoia essa iniciativa do senador Carlos Viana de investigar o ministro? Eu não vou dar minha opinião sobre isso aí, é só o Senado que decide. Presidente, conheço o Viana, gosto dele. Agora, a lei nasceu para todos. Ok? Interferência, lamentavelmente, existe ainda por parte do Supremo Tribunal Federal. Teve no meu governo muito.
Agora teve uma no Senado. No meu entender, não é pra... Isso é interna corporis, é coisa... feijão com arroz lá do Senado. Não tem que estar se metendo em tudo. Já deram poderes a governadores e prefeitos fazer polícia de lockdown, confinamento. Deram poderes mais do que eu tenho, que eu teria, né? Num estado de sítio.